Bom dia a todos. Que a paz, as bênçãos e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que representa o nosso lado maternal junto de nosso Pai que está nos céus, estejam conosco. Irmãos, chegamos ao nobre horário da semana, aonde nos encontramos nessa casa de amparo e apoio, regida pelas leis de Deus, nosso Pai, sob a orientação de Jesus, em busca dos conhecimentos, do melhoramento e da nossa moralidade. E nesta manhã, sob a égide de Jesus, possamos nessa casa sairmos em melhor condições do que quando aqui chegamos. Imploramos a Jesus que abençoe a expositora do seu trabalho nessa manhã, palestrante Adriane, que vem da Casa do Pão do Núcleo de Gonçalves, o casal Márcio, que deixaram seus afazeres desta manhã de domingo e vem até nós nos prestigiar com os seus conhecimentos, com a sua dedicação ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o casal, abençoe a Adriane, que a sua exposição seja para nós o norte de nossa vida e a reflexão desta semana. Que a paz de nosso Senhor esteja conosco. Que Jesus a abençoe. Que assim seja. Adriane, faz favor. Uma prece tão gostosa, vibrações da casa que nos acolhe, né? A gente vai fazer um comentário entre amigos, porque nesta terra nós somos aprendizes, né? E o que nos diferencia é que eu estudo uma lição e convido os companheiros para a gente compartilhar, não é? Mas nós todos somos, o meu marido diz assim, comedor de arroz e feijão. Estamos fazendo um esforço para a gente angariar recursos morais, né? E via a casa de Hugo Gonçalves, ele faz com que a gente faça reflexões cotidianas ou até minuto a minuto para conseguir esse feito que não é importante para Deus. Lógico que Deus está esperando ansiosamente o nosso retorno, mas é importante para nós. Então, nesse capítulo Sede Perfeitos, a gente vai observar nuances que vão falar profundamente a cada um de nós, tá? Então, vamos começar lá. Qual o porquê as senhoras e senhores estão sentados em suas poltronas para participar de alguma atividade na casa espírita? Nós já perguntamos por que nós estamos aqui numa casa espírita? Qual é o objetivo? O que eu sinto? O porquê de tudo isso? Aí nós vamos buscar algumas respostas que a gente já angariou, tá? Então, Algumas pessoas podem responder porque eu preciso seguir uma religião. E aí o Espiritismo tem um cunho religioso. Outros vêm em busca da cura do corpo. Eu estou enfermo e alguém me falou que se eu for numa casa espírita eu vou ter a cura do meu corpo. Outra, porque eu tenho uma consciência tão culpada que eu preciso de ajuda. Outros, porque eu quero aprender um pouco mais sobre Jesus, porque nós estudamos o Evangelho, as características de cada passagem de Jesus, ou porque meus familiares me cobram, porque são espíritas, e se eu não for, fica complicado, eles vão ficar aqui falando na minha orelha, então eu vou.
E outro, que se eu não for na casa espírita, eu vou para o umbral. Eu vou à casa espírita, se eu não for na casa espírita, eu vou para o umbral. E outros, porque é importante eu aprender e compreender o mundo por meio dos ensinamentos do Cristo, esclarecidos pelo Consolador. E outras tantas questões, nós só pegamos algumas. Mas tem alguma questão em particular que diz respeito a mim. Como eu cheguei aqui? O porquê permaneço aqui? E aí nós vamos pegar aquela frase do Cristo fazendo um convite. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus emite essa sentença, essas palavras, ele faz convite para toda a humanidade? Esse convite chega a mim? Ele faz esse convite que ressoa e vai continuar ressoando durante séculos ainda, né? Que mesmo na mudança de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, a gente não está ainda no mundo de regeneração, a gente vai precisar fazer muitas reformulações. Então, quando ele emite, é para ressoar séculos, porque só iremos aceitar o convite do Cristo quando eu estiver cansado. Mas como que eu estou cansado? Porque eu vivo cansado, né? Nós temos hoje na medicina a síndrome da fadiga crônica. Então, esses estariam aceitando o convite de Jesus quando eu estivesse cansado de percorrer as estradas do materialismo, do egoísmo, do orgulho. Aí eu vou compreender e vou me aproximar de Jesus. Isso aconteceu com os primeiros cristãos, que cansados de viver a vida em busca do poder, da glória, do dinheiro, eles se permitiram deixar-se imolar dentro das arenas de Roma, cantando hosanas a Jesus. E não sentiram aqueles horrores que os imperadores da época colocavam a esses corpos. Então, o porquê então nós estamos aqui há mais de 2000 anos na Terra? Será que esse convite de Jesus ressoou dentro da minha alma? Para que eu liberte-me, não é libertar o meu marido, meu vizinho, eu liberte-me dessas questúnculas que me traz tanta tristeza, tanta dor. Isso fica para reflexões íntimas, tá? Intimamente eu quero o jugo e o fardo do Cristo. Eu quero colocar na minha cruz sobre os meus ombros e caminhar compreendendo cada passagem dessa via crucis. Ou eu ainda me pego a reclamar, ou eu me pego a questionar sobre as leis divinas. Nós sabemos aqui, que eu acabei falando, que nós moramos numa escola, estamos internados numa escola de expiação e provas. E nós vamos lá no Evangelho, Kardec vai esclarecer para nós quem são esses alunos que estão nessa escola. Vocês lembram? Então ele diz assim, ó, o que caracteriza os habitantes de um mundo de expiações e provas? Eu estou aqui na Terra, né? Qual que é? Como que eles pegam o meu histórico? Né? Tem lá na minha matrícula. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas e tem por característica comum servir de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. É um hábito de professor, quando você começa o ano, você pega lá o histórico dos alunos. E você vai estudando como que foi o caminhar, por que o aluno chegou até ali.
eu já trabalho na parte de curso técnico e a gente faz essa dinâmica para compreender o porquê o cidadão está ali, para saber como melhorar e como atingir a expectativa dele e se ele vai suprir a expectativa. Então, quando a gente vai lá em Kardec, olha, Kardec era um pedagogo, não é? Ele vai explicar o mundo ao qual a gente está, qual é a característica dos espíritos que estão ali matriculados. Eu estou aqui na Terra, eu não sou espírito missionário, então eu me encaixo ainda dentro dos espíritos rebeldes. Em primeira mão eu levei um choque, porque a gente tem um hábito de achar porque, né, já foi a doutrina espírita, já frequentou a evangelização com o grupo de estudo, que a gente já, falei, puxa vida. Aí eu olhei para mim com um olhar um pouquinho diferente. E aí, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, depois que a gente vai complementar com a 636, né, que a gente fala assim, poxa, somos rebeldes, mas somos rebeldes. Vamos buscar um pouquinho mais de informação. Aí Kardec pergunta assim, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos respondem, pela fieira do mal não, pela ignorância. Então eu falei, então eu sou rebelde porque eu sou ignorante. Já vai começando a melhorar, né? Então eu preciso me apropriar de algumas coisas para fazer minha revolução. Depois, lá na 636, ele pergunta, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Aí quando eu estava conversando com o Márcio, ele falou assim, bem, contextualiza um pouco agora, porque o que é o mal? Aí eu falei, o mal é a ausência do bem. Eu falei, então é a ignorância. Mas aí Kardec diz assim, ó, a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem sempre é o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então aqui Kardec já não coloca a culpa, ele fala, é responsabilidade. Se eu me reconheci dentro dessa escola com as necessidades de aprendizado em determinadas situações, é minha responsabilidade buscar as ferramentas para melhorar, para me apropriar de mim mesmo. Então a gente vai tendo respostas para as nossas questões mais íntimas. Kardec vem falando e fazendo uma prática terapêutica. Não é para nos diminuir, de maneira alguma. É para nos encontrarmos. É para usarmos a ferramenta da nossa vontade, que ele diz aqui a nossa vontade. A vontade é o dínamo do espírito. A vontade é o que nos guia a querer acertar. É a vontade que nos orienta o posicionamento mental, não é? Tanto que quando eu tenho um colega, um irmão, um familiar com alguma doença psiquiátrica, ele perde a condição de dirigir a vontade, não é? Momentaneamente, e precisa de uma terceira pessoa para orientá-lo. Então, usar a nossa vontade. Pode ser que nós não tenhamos ainda todo o conhecimento e não vitalizamos, não dinamizamos a nossa força espiritual em toda a sua potencialidade. Mas a minha vontade bem direcionada vai me fornecer condições para chegar a esse objetivo. Vamos de novo em Kardec, são todas as nossas respostas, né? Lá no Livro dos Espíritos, eles vêm nos trazendo as informações das classificações e ordens dos espíritos. E aí eu vou fazendo a minha orientação. Então, na primeira ordem, nós temos os espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Nós temos o exemplo de Jesus. Na segunda ordem, onde encontram-se espíritos, onde o predomínio do espírito sobre a matéria já é maior e o desejo de fazer o bem é maior. Então, nessa classe nós temos os superiores, espíritos de sabedoria, os sábios e benevolentes. E lá na terceira ordem, nós temos o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, né? Egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem e apresentam ideias pouco elevadas. Aí ele coloca as classificações: batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros.
Aí quando a gente faz essa ligação, eu falo, eu tenho muito trabalho. Me lembro do seu Hugo. Vamos trabalhar, porque tem muito trabalho para fazer. Um trabalho interno intenso, que nós deveríamos não deixar para amanhã. Em qual classe, em qual ordem, perdão, e classe eu estou inserido? Né? Eu lembro, Zé Miguel, do Francisco, você lembra dessa conversa dele, né, com o Divaldo? Divaldo fez uma palestra falando da classificação, da ordem da classificação dos espíritos, e o Francisco, um amigo em comum lá de Curitiba, disse que ele assistiu a palestra e chegou todo empolgado com o Divaldo, falou, eu acho que eu sei em qual lugar que eu estou. Acho que eu estou no neutro. Aí o Divaldo olhou e falou, acho que você está mesmo no neutro. Quando ele chega em casa, nós vamos chegar em casa, nós vamos buscar lá na resposta do Livro dos Espíritos. E ele fica envergonhado depois, né? Mas envergonhado porque a nossa mente ainda nos ilude sobre aquilo que ainda não somos. E essa ilusão muitas vezes nos faz estacionar. Mas quando a gente, ainda sou, porém tenho a minha vontade direcionada para alcançar outros patamares. E aí a gente vai lembrando de um estudioso que não é espírita, tá? Dr. Reich Hammer. Ele é o pai da medicina germânica, é um médico alemão que ele fez vários estudos com condições de causa, tá? Sobre a oncologia. E dentro das perspectivas do estudo dele, ele tem muita fundamentação, tá? Embora muitos ainda não o conheçam. Ele diz assim, olha, toda enfermidade é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente, não resolvido. Descobrir, compreender e tornar consciente o código secreto, o padrão vibratório, o padrão daquela atitude, vai fazer com que o código secreto do sintoma, do padrão, né, do sintoma detenha a doença até sua remissão. Então nós aqui na Terra, dentro da nossa classificação, ainda emitimos uma vibração que tende a vir ser um padrão, ou ligada a atavismos ou a repetições do nosso passado, das nossas vidas pregressas. E aí esse padrão, dentro do processo de progressão, vai promover um desarranjo no meu perispírito e que vai ser absorvido pelo meu corpo físico. E ele diz assim, um conflito emocional, que às vezes a gente não toma consciência, né? Porque a gente tem várias experiências e isso vai produzir um problema físico. E muitas vezes eu venho em uma casa espírita ou religiosa porque eu tenho um problema de saúde. E o que a casa espírita vai me oferecer? O entendimento da necessidade de eu mudar o meu padrão vibratório, de eu poder mudar o meu padrão de atitudes, fazer a minha reformulação íntima. Porque senão eu não vou aproveitar na minha existência, porque eu reencarnei com uma proposta. Qual a proposta que todos reencarnamos? Melhorar, mas melhorar para eu ser feliz. Deus cria as criaturas para ser feliz, os seus filhos para ser feliz. Só que Ele permite que a gente construa e compreenda essa felicidade, que a gente participe dessa construção. E eu reencarnei para eu conquistar a minha verdadeira alegria, como Francisco de Assis nos coloca. E a verdadeira alegria, ela vem distante do materialismo. Ela não vem atrelada às conquistas do mundo material, né? Jesus diz assim, perto lá do momento da crucificação, no domingo de Ramos, onde várias pessoas seguiam Jesus, querendo que ele fosse o revolucionário e mudasse a condição do povo judeu. E aí eles perguntam assim, qual que é a diretriz do carpinteiro? Que quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Esse é o código do Cristo.
Mas como é que vai ser o sinal dele? Ele lavou os pés dos discípulos. Então, nessa construção de progresso, de encarnação e encarnação, eu devo usar a minha vontade direcionada para compreender o objetivo da minha vida, porque cada um tem um, cada um está no momento. Por mais que eu comungue com meu esposo a vida cotidiana, ele tem uma experiência individual dele. Eu posso auxiliá-lo, ofertando a mão, e ele me auxilia, não é? E a gente teve um exemplo aqui de um casal que um ajudou o outro e trouxe exemplo para todos nós, né, que estamos em vida familiar, porque é na vida familiar onde o cadinho às vezes é mais áspero, né? Então, e esse senhor, o Dr. Hammer, ele vai explicando por qual motivo. O filho dele foi assassinado. Logo depois, a esposa desenvolveu um câncer e ele também. E ele começou a falar assim, não é possível. Foi por esse motivo que nós fizemos isso? E aí ele começa a fazer entrevista com milhares de pacientes e ele observa o mesmo padrão. E ele vai colocando, tem toda uma técnica aqui que ele vai ofertando. Eu falei, mas doutor, o Espírito oferece isso de graça, e ó, muito tempo. Então nós temos tendo a oportunidade de mudar o nosso padrão todos os dias que essa casa abre as portas para nos acolher e recolher. Alterar padrões é fazer diferença com o objetivo de ter diferentes resultados. Eu preciso mudar alguma coisa para fazer alguma diferença. Porque fazer do mesmo jeito para que ele tenha um resultado diferente, isso aí já é uma alteração psiquiátrica. Jesus nos convida: amai os vossos inimigos, fazei ao bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esse é o padrão que nós estamos sendo convidados. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ele oferece um modelo, tá? Não, agora você vai ser assim, Márcio, você vai chegar em casa hoje, você vai ser o marido perfeito. Ele não vai ser. Mas eu tenho certeza que com a consciência que ele tem, ele vai se questionar em algumas coisas e vai se propor a melhorar, como todos nós. E o que vai permear todo esse entremeio das encarnações? A lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior. Então as nossas vidas estão permeadas por esse amor maior que nos coloca essa lei de amor, justiça e caridade. E o que é a caridade, como Jesus entendia? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. 3 condições. E aí a gente pega lá a característica do homem de bem, lá no Evangelho, eu retirei 16 itens. Quais são as características de um homem de bem? Então nós vamos pegar como se eu tivesse um programa de um curso, né, que a gente passa conteúdo programático para o aluno. O que ele vai aprender naquele tempo de curso? Então, como se fosse um conteúdo programático para todos nós. Então, quem que é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida são expiações ou são provas, vai depender da condição moral que eu esteja. Faz o bem pelo bem sem esperar paga nenhuma. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as imperfeições alheias. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda as próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu espírito à custa de outrem. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Não se envaidece da sua riqueza, porque sabe que é tudo emprestado. E o que é de acréscimo pela misericórdia, né? Trata os homens com bondade e benevolência. Cumpre os seus deveres conscienciosamente. Aí lá no Evangelho tem uma parte que fala só sobre o dever, para a gente compreender como ele coloca essa frase, o que significa dever. E respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes. São as características que estão lá nessa lição do homem de bem.
Então é o conteúdo programático, a gente pode pôr na porta do armário do nosso quarto, na geladeira, ou guardar na nossa pasta de trabalho, porque esse é o nosso conteúdo. Se a gente não conseguir todos esses 16, algum é importante a gente aprender a desenvolver. Eu gosto muito do Alírio, dos estudos que ele faz sobre as obras de Kardec, que ele diz assim: a doutrina espírita veio como uma verdade, um sol, mas para que eu a vivencie, eu preciso pelo menos conhecer, estudar. Então nós temos o Pentateuco, depois temos as obras complementares, eu tenho que saber, aí eu vou sentir que é uma misericórdia, que isso tudo foi feito para eu crescer, para que cresçamos em conjunto, e eu ir para a experiência, para a prática, na vida, da minha vida familiar, da minha vida comunitária, da minha vida social. Kardec nos coloca lá que é importante o tripé: igualdade, fraternidade, solidariedade. Fora disso, é ilusão nossa. A Joana nos coloca assim: para chegar nessas fraternidade, igualdade, fraternidade, é importante espiritizar. Espiritizar é apresentar a doutrina espírita para qualificar as pessoas a se humanizarem. Tanto que ela faz uma série de obras, né, psicológicas, para que a gente faça esse momento de compreensão dentro de cada um de nós. E aí nós vamos, o Márcio veio aqui, acho que o mês passado, falou do encontro com o público e Jesus, mas isso marcou muito a nossa vida nesse estudo, não é, Márcio? Todos os dias a gente comenta porque foi um roteiro para dar uma viradinha na chavinha, para a gente relembrar Kardec e a grande proposta que Deus tem para nós por meio desse homem e por meio da doutrina espírita. Nesse momento, Públio Lentulus, lá do livro Há 2000 anos, publicado, psicografado por Chico e ditado por Emmanuel, ele encontra Jesus, busca o apoio de Jesus por meio da doença da filha Flávia. Só que ele ainda olha para Jesus com altivez, com orgulho, porque ele era um senador. Ele achava que ele era um supra-sumo, não é? Mas ele não compreendeu o encontro com o Cristo. Durante a noite ele vai sendo desligado do corpo físico, e os responsáveis pela programação reencarnatória de Públio o chamam a atenção e dizem assim: Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o servo do mundo. No primeiro jugo seria, como que é? Suave e o fardo leve. Mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda iniquidade. Prepara-te então, pois para trilhar com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade, para atenuar os rigores dos espinhos venenosos. Então, nesse momento, ele faz a escolha do orgulho. Ele colocou-se como senador, não como grato por ter recebido aquela dádiva, não é? Porque naquela época o mal de Hansen não tinha cura. E foi a vibração amorosa das orações da Lívia, sua esposa, e da Flávia que permitiram isso. Mas foi-lhe dado a chance de se aproximar de Jesus para ter aquele minuto de brisa suave, de terra molhada, para que a semente brotasse. Mas o que ele preferiu? Ele preferiu ainda a vida material. E aí a gente vai observando toda a experiência desse espírito, que a gente não vai contar. Deixa para assistir a radionovela, ouvir ou ler o livro, que tem mais detalhes. E aí lá no final da vida, da existência, cego, idoso, sem a esposa, com a filha cega e sem o genro, que aconteceu muitas situações por meio da expiação, ele fala a seguinte frase:
Se eu tivesse aproveitado a exertação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais da metade das provações amargas que a terra me reservava. Se eu houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Vioras, pessoalmente, reparando o mal que eu lhe havia feito, com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam a meu serviço. Olha, essa frase ela é importantíssima, que vai nos colocar lá de volta no Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno. A expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma, não seria necessário. Se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, por uma expiação que ele cegara os seus companheiros em outra existência, então trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom, que ele já tinha conquistado lá no finalzinho, nessa época que ele já estava um pouquinho mais tranquilo. Mas Kardec, no Código Penal da Vida Futura, ele diz que há 3 situações para dar o start no nosso crescimento, não é? Ele fala para nós que nós temos que ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Então ele deixa essas 3 informações, e Emmanuel traz por meio desse livro, dizendo que a expiação não seria necessária. Se a expiação não seria necessária, eu estaria fazendo uma prova, e prova é promoção. Expiação e prova é diferente. Expiação é quando eu passo por aquilo que eu fiz o outro passar, porque eu não compreendi ainda as condições da vida. Prova, onde eu posso passar por aquela situação, compreendendo e fazendo da minha vida um arsenal de luz, e onde eu passar, esse grupo que está me acompanhando vai ter essa compreensão de vida. Então, ele traz essa informação e mexe com a gente, mexe profundamente. E ele continua as disposições de André, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos falar da gente, nós falamos do Emmanuel. E nós? E aí eu encontrei outra personagem no Evangelho chamada Sara, mulher de Benjamim, onde ela escuta as preleções de Jesus na casa de Pedro, e ela fala assim para Jesus: Jesus, eu acho que a boa nova é o caminho. Eu acredito com todas as minhas forças em cada palavra que o Senhor diz. Só que eu ainda não vejo experienciando o seu Evangelho. Porque eu sou vaidosa, eu sou ciumenta, eu sou orgulhosa. Eu não sei nem pensar de fazer com que o outro tire proveito de mim, que eu já perco a minha razão. Não é? E como que eu vou fazer? Aí Jesus, como um bom mestre, educador de nossas almas, usa uma ferramenta educativa, trazendo próximo da vivência de Sara. Sara, o que você faz para viver? Eu crio cabras e vivo do leite que elas me produzem. Então, e onde você guarda o leite? Eu guardo numa ânfora. Mas, se eu não limpar essa ânfora, e essa ânfora estiver suja com qualquer coisinha, o leite que eu ali colocar, ele vai azedar. E aí eu tenho que jogar tudo fora e vou ter um grande prejuízo. Aí Jesus olha para ela e fala assim: Sara, assim é o Evangelho. Se ele vem do alto com todo o amor do nosso Criador, mas ele se mistura no coração do homem cheio de sujidades do materialismo, e aí ele azeda. Então, antes de experienciar o Evangelho, é importante fazer a reforma íntima, compreender o que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo, e mudar a nossa proposta. Jesus já dando essa direção. Está lá no livro Jesus no Lar, a lição chama Explicações do Mestre. Tá? E aí nós vamos olhar para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita, não porque terminou o serviço. Vocês já terminaram a obra? Eu não terminei minha obra ainda não.
Eu ainda estou lá como é que chama, pazinha, procurando cimento, procurando a enxada, né, para tirar o solo complicado. E aí reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. De novo, direcionamento da vontade. E eu só direciono a vontade quando eu conheço, porque senão eu fico desgovernado. Mais uma vez, a vontade é o dínamo da nossa vida. E aí lá no Evangelho nós vamos ter, dentro do capítulo Sede Perfeitos, onde fala do nosso dever, do nosso posicionamento no mundo. Então o Kardec, ele vai fazendo, gente, desde o início do Evangelho segundo o Espiritismo, uma grande orientação espiritual e terapêutica. Nós no ano passado, retrasado, né, que nós estamos em 2022, nós fizemos todos os dias o estudo do Evangelho com o grupo, e isso deu uma claridade no nosso modo de pensar a vida pessoal, que economizou não sei quantas práticas e aí ao psicólogo, porque a gente pôde olhar para a gente e encontrar no Evangelho o roteiro seguro. Mas o trabalho não acabou, acabava de começar. E aí, lembrando do nosso querido Hugo Gonçalves, que sempre falava dessa parábola, né? Algumas sementes caíram ao longo do caminho, os pássaros devoraram. Outras caíram em terreno pedregoso, mas como não tinham raízes, quando o sol apareceu, elas queimou. Outra parte caíram sobre os espinheiros e os espinhos sufocaram. Finalmente, algumas caíram em solo fértil e produziram 100 por 1, outras 60 e outras 30. Gandhi falava assim: o amor de um homem pode anular o ódio de milhões. Então, olha a ferramenta aí. E aí nós temos alguns exemplos de homens de bem que tomaram essa chavona na mesma existência, porque usaram esse dínamo da vontade, né? A Lírio diz assim, que a gente usa desculpa, não, mas é Paulo, não, mas é Pedro, não, mas é João. Não somos criados simples e ignorantes, não temos as mesmas oportunidades. O que nos tem de diferente? O uso da vontade. Paulo usou essa vontade e tinha consciência de culpa, porque ele sabia o que ele tinha feito. Mas ele falou: já errei, lá atrás não tem jeito de mudar, mas daqui para frente tem muita coisa para ser feita, nem que for 5 minutos, não é? Kardec também nos diz isso. Se uma pessoa que ela cometeu um mal a vida inteira, os últimos 5 minutos da vida ela se arrepender, trabalho começado. Ele já começa a fazer a mudança, direcionar o seu coração para outras experiências. Foi o que aconteceu com Saulo, depois Paulo, Maria Madalena. Gente, o Evangelho está cheio de exemplos. Não era uma pessoa, Maria Madalena era perseguida por espíritos que a conduziam a práticas da sensualidade, da sexualidade desregrada. E ela foi o maior movimento de superação. Mas porque Jesus olhou para ela diferente, Jesus não olha para mim? Então nós somos um coitadinho, somos desprezados? Não é assim. Dona Ivone Pereira, nós vamos aqui conversar sobre uma dama em várias encarnações, né, de desespero, inconformação, busca sair da vida por meio do suicídio e traz para nós essa informação da vida após a vida, quando alguém tira a própria condição de experienciar a existência física. Divaldo Franco, 94 anos, o homem lá está firme, não é? Já era para ter desencarnado, mas mantém ele aqui por quê? Porque ele ainda usa a vontade para auxiliar o próximo, é ele mesmo. E sempre ele diz assim: vocês orem por mim, porque eu ainda não terminei o meu trabalho. E a gente só pode tranquilizar-se quando termina o trabalho. Seu Hugo não falava isso? Não terminei a minha tarefa ainda. O nosso Guinho, pertinho aqui da gente, não é? Ele acolheu
recolheu o coração de todos nós aqui na região norte do Paraná, sul de São Paulo, para exemplificar como é seguir o roteiro. Se eu não tinha dificuldade, era tudo bem facinho para ele. Foi tudo sempre um mar de rosas? Não foi assim. Mas todos que o procuravam, ele tinha uma palavra de consolo. E mesmo em equívoco, ele tinha sempre a voz melodiosa, tranquila, compassiva, puxava a orelha. Vocês conviveram muito mais do que eu, né? Ele puxava a orelha com carinho, orientando, dava tapinha na bunda, né? Levanta, filhinho, vamos. E aí, lembrando de nós mesmos e lembrando do exemplo que a gente teve e conviveu, eu coloco essa música, o grupo vocal quando canta, ele faz com que a gente vá lá para Galileia, sinta-se aos pés de Jesus, e a gente precisa sentir-se aos pés de Jesus, com todos os nossos defeitos ainda, mas abrir o coração, higienizar o vaso para que esse leite puro adentre o nosso espírito. E o nosso vaso, que também é escolhido como de Saulo, como de Maria, como de Pedro, como de João, a gente consiga dinamizar a nossa vontade. Nós somos pó musiquinho. E aí eu não queria só colocar para vocês ouvirem, eu queria que a gente cantasse, todos cantássemos e nos sentíssemos próximos a esse Jesus, porque ele não foi embora e nem está crucificado, ele está ao nosso lado, porque ele disse para nós assim: estarei com vocês até o último instante, até nos erros da consumação dos tempos. E estamos nessa madrugada, onde é importante, não é para provar para Jesus, é importante para nós esse esforço para conter as nossas más inclinações. Então nós vamos cantar, cada um do seu jeito, não precisa ser cantor, né? Mas a gente vai cantar no sentido perto de Jesus, que são essas pérolas que Ele nos permite. Então todos nós vamos cantar. A Fátima aqui e o Wilson, que são, né, que tem as vozes que nos inspiram Jesus, né, que nos levam aos pés de Jesus, vai também nos orientando aí. Todo mundo cantando.
sei que vocês têm um trabalho de visita aos meus irmãos enfermos, que Jesus já está à frente. Que todos recebam a vibração de amor, de carinho, de esperança que esse mestre traz a todos os dias. E que os nossos amores que ficaram na retaguarda recebam também. E que nos esforcemos e dinamizamos a nossa vontade. Tenha uma semana de paz, de perseverança, de consciência que Jesus caminha ao nosso lado. Que Deus os abençoe.